Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelho Detetive. Existe um tipo de lançamento que parece grandioso no anúncio, mas quando finalmente chega às pistas, deixa um gosto curioso de "eu já vi isso antes". Foi exatamente essa sensação que acompanhou a estreia de Sonic Calibur em Sonic Force Speed Battle. Revelados na primeira semana de abril de 2026 e lançados apenas no dia 30, eles chegaram com atraso, expectativa alta e um conceito que parecia promissor. A ideia inicial apontava para uma estreia em maio, que só aumentou o suspense. E quando finalmente apareceram, o impacto foi mais morno do que explosivo. Porque no papel, eles tinham tudo para serem especiais, mas na prática acabaram sendo reciclados. Hoje, a nossa review do Sonic Calibur. Ficou curioso? Então se inscrevam no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Existe um detalhe que muita gente simplesmente ignorou. Sonic e Calibur não são apenas mais um Sonic. Eles são tecnicamente os primeiros personagens duplos. E isso é importante. Porque Calibur, mesmo sendo uma espada, possui personalidade, voz e papel ativo na narrativa. Não, nada a ver, irmão. E em Sonic and the Black Knight, ele não é um acessório, ele é praticamente um parceiro de jornada. O problema é que o jogo não conseguiu traduzir essa dualidade de forma clara no gameplay. A maioria dos jogadores olha e pensa, é só mais um Sonic. É claro! E isso, para um conceito que poderia ser revolucionário, já começa com uma oportunidade desperdiçada. Visualmente, a inspiração é impecável. Sonic com a luva de armadura empunhando Calibur traz diretamente a essência do modo história de Sonic and the Black Knight. Assim. Existe um charme ali, uma estética de fantasia medieval que combina surpreendentemente bem com a velocidade do personagem. Mas em jogos competitivos, visual não vence corrida. O que define o sucesso é o kit. E é aqui que as coisas começam a tropeçar. Primeiro, vamos analisar o projétil dele, a Rifle's Path. O Rifle's Path é o tipo de item que impressiona no primeiro uso. Calibur brilha, Sonic balança a espada e uma rajada de fogo corta a pista. Visualmente, muito bonito. Na prática, problemático. O que significa? A mecânica lembra bastante os itens já existentes, especialmente ao estilo de ataque de Rouge e Kunoichi, mas o verdadeiro problema é outro. É mesmo, é? Ele funciona de forma extremamente semelhante ao soco teleguiado do Sonic rival. E isso é perigoso, porque esse tipo de ataque já é conhecido por ser previsível. O jogador-alvo consegue reagir com relativa facilidade, desviando no momento certo. Ih, rapaz. E o resultado? Um projétil que parece forte, mas que frequentemente falha em acertar. É como lançar uma flecha brilhante que todo mundo já sabe exatamente de onde veio. Agora, vamos analisar o seu impulso, o Dash Ferris. O Dash Ferris tenta trazer a magia do jogo original. O Sonic acelera utilizando o poder das fadas, atravessando círculos mágicos que aumentam sua velocidade. No papel, isso soa incrível. Na prática, nem tanto. Por quê? A mecânica lembra bastante o impulso Home Run, mas com duas diferenças cruciais: menor duração e maior dificuldade na execução. E isso muda tudo, porque em um jogo rápido como Speed Battle, qualquer item que exige precisão excessiva e oferece pouco retorno acaba se tornando arriscada demais. Tem certeza? Muitos jogadores acabam sendo enganados pelo impulso. Ativam esperando vantagem e terminam perdendo posição. E vai por mim, isso já aconteceu comigo e com muitos jogadores. Isso transforma o Dash Ferris em algo descartável em situações competitivas. Um impulso que deveria ser mágico, mas acaba sendo frustrante. É verdade. Agora a sua armadilha, Night's Training.
Se existe um ponto alto no kit, ele está aqui. O Night's Training finalmente entrega algo mais sólido. O item cria barreiras na pista, lembrando bastante o efeito da Surge Valhalla com seus escudos saltitantes. Não tem necessidade disso! Existe um controle de espaço, existe impacto, existe utilidade real. Mas ainda assim, falta identidade. Ela funciona bem, mas não traz nada realmente novo. É eficiente, mas não surpreendente. Uma perda de tempo. É quando o melhor elemento de um personagem ainda parece derivado de outro. Isso diz muito sobre o conjunto geral. Então Sonic e Calibur não são absurdos. Também não são horríveis. É um fracassado. Não! Eles ficam naquele meio termo perigoso, equilibrados, mas esquecíveis. E talvez isso seja pior do que ser fraco. É mesmo? Porque personagens fracos podem receber buffs e renascer. Personagens esquecíveis simplesmente desaparecem da escolha dos jogadores. E eles chegaram com uma impressão inicial semelhante a outros personagens recentes de 2026, como a Amy Rival. Uma sensação de que o potencial existia, mas não foi totalmente aproveitado. Certamente que sim. Minha opinião. Eu desbloqueei o Sonic Calibur, e sendo bem direta, eles mereciam mais. Muito mais. Sério mesmo? A ideia de um personagem duplo com base de um dos spin-offs mais estilosos da franquia tinha tudo para ser memorável. Mas o kit previsível, reciclado e pouco usado acabou limitando o impacto. Aqui tem coragem. No fim das contas, minha nota para o Sonic Calibur é 6,7 de 10. É uma nota justa, porque eles funcionam, não quebram o jogo, não são inúteis, mas também não empolgam. Eu concordo plenamente. E para um personagem desafiante, isso pesa bastante. Ainda existe a esperança de buffs futuros. Pequenos ajustes poderiam transformar completamente a percepção sobre eles. Quando vários personagens começam a compartilhar mecânicas parecidas, algo fica evidente. O jogo pode estar entrando em uma fase de reaproveitamento de ideias. E isso não é necessariamente ruim, mas precisa ser feito com cuidado. Porque quando a reciclagem se torna muito visível, a comunidade percebe, e quando percebe, critica. O curioso é que esse tema já foi bem explorado. Já tivemos Sonic Excalibur, que continua sendo mais forte e mais impactante do que o Sonic Calibur. Eu entendi a referência. Também tivemos os Cavaleiros da Távola Redonda, com Ser Lamorak fechando esse ciclo em 2025. E isso faz surgir uma dúvida. Ainda há espaço para mais personagens desse universo? Não sei. Talvez. Uma possibilidade interessante seria o Ferreiro, a versão do Tails nesse mundo de fantasia. Ou será que não? Mas sinceramente parece improvável no curto prazo. Sonic e Calibur tinham tudo para serem um marco no jogo. Primeiro personagem duplo, tema forte, referência direta a um dos spin-offs mais únicos da franquia, mas acabaram presos em um kit que não acompanha essa grandeza. Não são ruins, mas poderiam ser incríveis, e isso é o que mais pesa. No estado atual, Sonic e Calibur são como uma espada lendária guardada em uma bainha comum. O potencial está lá, só falta ser liberado. E talvez em algum patch futuro, com ajustes certos, eles finalmente deixem de ser mais um personagem e se tornem aquilo que sempre deveriam ter sido. Uma presença inesquecível nas pistas, e é só isso. Agora me conta, você acha que eles mereciam um buff urgente ou já desistiu deles? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e deixem seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos.